Ao longo de 4 temporadas, de 2012 a 2016, o Lance Legal acompanhou todos os passos da preparação do Brasil para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, da construção de infraestrutura para a cidade-sede à preparação dos atletas. Agora, nesta 5ª temporada, fazemos o balanço do que de fato ficou para o país como legado dos mega-eventos. Este é o cartão postal mais conhecido no mundo, a Praia de Copacabana. Por aqui passaram mais de 1 milhão de turistas durante os Jogos Olímpicos de 2016. O desafio agora é fazer com que toda a estrutura criada para receber tanta gente seja permanentemente utilizada. Em 2013, o Brasil bateu o recorde de visitas de turistas estrangeiros, se aproximando dos 6 milhões. E por isso havia muito otimismo em relação ao crescimento do turismo depois da Copa e das Olimpíadas. A Associação Brasileira de Agências de Viagens, por exemplo, esperava um aumento significativo na demanda após os eventos. Apenas um ponto turístico importante em Paris, como a Torre Eiffel, recebe mais visitantes do que todo o Brasil. Então, nós acreditamos que há muito a ser feito, acreditamos que o turismo deve ser encarado como política de governo. Nós sabemos que somente o Rio de Janeiro dobrou a sua capacidade hoteleira num período de 1 ano para os Jogos Olímpicos. Então, você imagina que o empresariado acreditou, investiu e hoje nós temos praticamente 60 mil quartos de hotel, 55 a 60 mil quartos de hotel em relação aos 25 a 30 mil que tínhamos antes dos Jogos. Dobrar a capacidade hoteleira de uma cidade é um desafio muito grande quando termina esse mega evento. Então, há que se ter políticas de incentivo para que isso realmente não gere um problema, né? Políticas de incentivo a outros eventos, a entrada de pessoas no Brasil. Exatamente, a divulgação no exterior. Para você ter uma ideia, nós tivemos 90 a 95% de aceitação ou de percepção positiva do que foi o Rio de Janeiro para os turistas que vieram do exterior pela primeira vez no país. Isso aí é um desempenho fantástico. Você imagina 9,5 em cada 10 turistas dizer eu voltaria ao Rio de Janeiro. Quer dizer, aproveitar isso é uma obrigação do empresariado, é uma obrigação do governo, acho que a gente tem que trabalhar junto. E o que você diria que é o gargalo da cidade? O turista pensa, vou para a cidade maravilhosa, vou para um evento, seja ele esportivo ou não. Não, acho que eu não vou porque tem esse problema. Eu acho que a segurança ainda é um gargalo, mas não somente do Rio, né? Nós temos problemas de segurança em todo o país, mas eu acho que não é o principal gargalo. Eu acho que todas as grandes metrópoles do mundo têm algum problema de segurança, maior ou menor em determinados momentos, mas o fato é que há que se fazer uma divulgação, uma publicidade turística melhor, mais efetiva, com mais investimento nos países que são os grandes emissores de turistas para o Brasil. Porque, na realidade, a nossa base instalada, ou seja, a natureza nos favoreceu muito, né? O povo brasileiro é um povo receptivo e gosta do turista. Diferentemente de muitos países do mundo, onde o turista não é bem recebido, em alguns casos ele é visto como um problema, o brasileiro vê o turista como uma solução, como uma coisa positiva, como uma coisa legal. Então o brasileiro ele recebe naturalmente. Agora, precisa de capacitação, precisa de treinamento, precisa de investimentos, uma grande parte deles foi feita até agora. Eu acho que o grande gargalo continua sendo a divulgação do Brasil no exterior. Entre 2013 e 2016, aumentou em 23% o número de quartos de hotel no Brasil e 79% na cidade do Rio de Janeiro. Mas, no mesmo período, a taxa de ocupação caiu de 64% para 55% no país e de 67% para 57% no Rio. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes, Abrazel, no Rio, Roberto Maciel, nos recebeu para um happy hour em Copacabana. Ele mostrou muita satisfação com a realização das Olimpíadas e disse que o Rio está pronto para o turismo, graças aos Jogos.
A gente deu treinamento, o Sind Rio deu treinamento, o Sesc Senac deu treinamento, as escolas de gastronomia, a Estácio deu treinamento. Então isso tudo ajudou para que a gente melhorasse o serviço do Rio. Eu te diria que a gente hoje está, sei lá, 70% do que estava. Então isso dá uma tranquilidade já. Quando você faz o primeiro grande evento e ele tem êxito, você chega a entregá-lo da forma que foi entregue, você mostra uma competência nisso, que talvez a gente nem soubesse que tinha. Talvez quando você tem um evento desse porte é que você vê a capacidade desse nosso povo, de todos, ninguém faz nada sozinho, né? Existe toda uma cumplicidade para a gente chegar onde chegou, onde todos, a prefeitura, o Estado, estão todos nesse ponto de parabéns, porque eu acho que foi entregue um produto final com muita competência e com muito trabalho. A Rio 2016, que foi uma empresa criada para conciliar tudo isso, eu acho que ela fez isso muito bem. Eu acho que houve um esforço geral de todos. Então, o grande legado é isso, quer dizer, a gente tem agora que dar continuidade a isso, porque a gente preparou, a gente tem gente hoje, não só o meu grupo, com outros grupos, prontos para os grandes eventos. Parece que a gente queria uma outra Olimpíada. O ideal é que a gente tivesse uma Olimpíada agora acontecendo, eu acho que a gente arrebentaria, faria melhor do que ninguém. Porque a gente já fez a primeira, já passou por todos os problemas, que sempre uma primeira vez acontece, não tem jeito. Então todo mundo sente falta de ter um outro grande evento ou outros pequenos eventos no Rio de Janeiro para dar essa continuidade. Os 5 bilhões de pessoas viram o Rio de Janeiro e viram segmentos novos. O Boulevard Olímpico nunca, as pessoas, até os que moram no Brasil, estão loucos para conhecer. Eu tenho amigos de Belo Horizonte, de Curitiba, Porto Alegre, que querem vir conhecer o Boulevard Olímpico. O Pão de Açúcar está melhor. Existem várias atividades no Rio. O Parque Olímpico é um espetáculo. Então, eu acho que o Rio virou talvez uma das capitais do mundo para o lazer, para o turismo. E a gente precisa fomentar isso. É uma tarefa difícil, porque tem algumas coisas que nos atrapalham muito, que é a parte da segurança, custos que a gente vai ter que driblar, tudo isso. Então, mas a gente hoje tem 2 centros de convenções que estão aparelhados, tem um hotel próximo, a gente tem lá no Jockey, tem na Marina, tem as tribunas. Quer dizer, você tem espaços hoje que podem atender a essa demanda. Como que os hotéis e os restaurantes fizeram para receber os Paralímpicos? Algumas coisas que haviam possibilidade foram modificadas para atender. Toda essa parte do Parque Olímpico e tal, existia essa preocupação e foi atendida. Que eu saiba, não houve nenhuma reclamação. A gente tem um problema que a gente não vive isso na pele. No Brasil, a gente não se depara muito disso. Então, a gente teve que fazer muita adaptação, mas eu acho que no cômputo geral foi atingido o objetivo. E o grande legado é que deixou para todo mundo que participou da Olimpíada que a gente tem condições de fazer, que a gente tem condições de produzir. A gente precisa realmente de condições. A gente precisa com que o poder público dê ferramentas a todos, aos mais simples, aos mais humildes e às grandes empresas, que dê liberdade para a gente produzir. Eu acho que é isso que eu acho que ficou com todo mundo que participou. A gente tem condições de fazer e a gente pode fazer. Nas temporadas anteriores, o Lance Legal tocou numa ferida do setor de turismo, o turismo sexual, que explora mulheres, crianças e adolescentes. Em 2013, a repórter Verônica Lima conversou com a deputada Érica Cocai, que à época presidia a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós já aprovamos requerimento de chamar todos os responsáveis pela organização de cada cidade que sediará jogos para que eles venham à CPI e eles possam dizer qual é o plano que aquela cidade tem para proteger as crianças e os adolescentes, entendendo que todos os planos têm que ter uma intersetorialidade para que a sua eficácia e eficiência seja assegurada. Deputada, antes dos Jogos Mundiais, a senhora deu uma entrevista para o programa Lance Legal e uma das preocupações da CPI era em relação ao tráfico de crianças, em relação à prostituição de crianças e adolescentes. O que foi feito durante os Jogos para coibir isso?
nós fizemos várias audiências públicas, fizemos um seminário e houve a decisão do governo federal de fazer uma agenda de convergência e estabelecer responsáveis ou grupos de discussão em todas as unidades onde haveria os jogos das Copas, na perspectiva de estarmos criando um programa que fosse um programa de proteção. E essa agenda de convergência, com o envolvimento de todas as unidades da federação, nós inclusive realizamos não apenas uma audiência pública com a ministra à época, que era a senadora Ideli Salvati, realizamos uma audiência pública, mas também realizamos um seminário com os representantes das unidades da federação que estavam com a responsabilidade de implementar essa agenda de convergência. Eu acho que tivemos sucesso com uma série de medidas, inclusive na perspectiva da proteção das crianças e adolescentes. Isso aconteceu tanto na Copa das Confederações como na Copa do Mundo. Houve uma rede de proteção onde foram acionados uma série de órgãos que estão com a função principal de proteger crianças e adolescentes. Eu diria que foi uma experiência onde nós tivemos algum êxito. E um outro aspecto que nos preocupou sobremaneira, até porque recebemos uma série de denúncias neste sentido, é com a existência de exploração sexual em algumas escolinhas de futebol. Escolinhas onde você tem ali adolescentes que vão alimentar o seu próprio sonho, tentar transformar o seu sonho em realidade, um sonho muitas vezes compartilhado com a própria família e que naquele local acabam por ser vítimas de violação, uma exploração sexual inadmissível que vai ter uma série de reflexos na sua própria vida e no seu próprio desenvolvimento. E nesse sentido nós firmamos um pacto com a CBF. Nós realizamos uma audiência pública com a participação inclusive do Ministério dos Esportes para que nós pudéssemos ali tomar algumas ações. Desse pacto, apenas 2 ações, de 10 ações, apenas 2 ações foram parcialmente cumpridas. Nós estabelecemos ações, por exemplo, da criação de uma ouvidoria para que houvesse as denúncias de exploração sexual no âmbito da CBF. Há necessidade de que houvesse um processo de capacitação, de fiscalização, enfim. Além desse pacto que foi feito com a CBF, nós também apresentamos um projeto de lei. O que diz esse projeto de lei? Ele busca responsabilizar os times. Os times. Primeiro, ele aponta que todas as escolinhas de futebol deverão ser cadastradas nos conselhos tutelares do município. Ou seja, é preciso que o conselho tutelar saiba que ali existe uma escolinha de futebol para que o conselho tutelar possa dedicar a sua atenção, a fiscalização, à existência daquela escolinha. Nós acabamos de chegar na Vila Autódromo, comunidade que fica na área do Parque Olímpico em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Aqui viviam cerca de 700 famílias que foram removidas. A justificativa? As Olimpíadas de 2016. Na época, a Prefeitura do Rio ofereceu 2 opções. Ou a família se mudava para um condomínio perto daqui ou era indenizada. Depois de muito conflito, hoje vivem aqui na Vila Autódromo apenas 20 famílias. Em 2012, o Lance Legal visitou a comunidade. Na época, eles ainda resistiam para permanecer no lugar. Apesar de oficialmente a Prefeitura ter oferecido a possibilidade de urbanização da área e a permanência de moradores, isso só foi de fato conquistado depois de muita luta. Quase todos os moradores ou foram realocados para um conjunto habitacional chamado Parque Carioca ou receberam uma indenização. Os moradores eles se sentem pressionados, eles veem as pessoas todas fardadas com roupa da prefeitura, né? E eles chegam nas casas e dizem, ou você aceita, né? Ou você perde tudo. E aí as pessoas acabam cedendo. Uma das poucas pessoas que conseguiram ficar é Maria da Penha, líder comunitária da Vila Autódromo. Mas para eu ficar, eu lutei muito para ficar. Tive minha cara quebrada, quebraram meu nariz no dia 3 de junho.
E teve toda uma luta, uma resistência, porque infelizmente direito, né, parece que as pessoas ainda não aprenderam. Apesar de muito sofrimento, de derramamento de sangue, de luta, nós conseguimos ficar. Porque aqui mora a sua família, sua mãe? Mora minha mãe, minha filha. São 3 casas, a senhora me contava. Sim, é porque minha mãe tinha a casa, o terreno dela era do lado da minha casa, mas o nosso terreno, porque aqui na nossa comunidade, nossos lotes eram um lote grande. E as famílias foram crescendo e iam construindo no próprio terreno. Então, teve lote aqui de ter 7 famílias que moravam aqui. No meu lote eram 6. E 3 optaram para ir e 3 ficaram. Essa comunidade começou a ser construída em 67, né? E ela surgiu com os pescadores que pescavam nessa lagoa, que é a Lagoa de Jacarepaguá, e com a construção do antigo autódromo. E essa comunidade ela foi crescendo ao longo dos anos e agora ela foi removida, né? Praticamente toda, só ficaram 20 famílias. Nós já temos uma luta para permanecer de 26 anos. Ele já tinha vindo nessa comunidade a tirar essa comunidade. Só que eles não conseguiram, que foi em 92. Vieram com tratores e tal, mas não conseguiram tirar. As famílias se reuniram, ficaram na frente e não deixaram ser removida. E essa luta foi crescendo. Então, nós fomos adquirindo experiência, adquirindo conhecimento. Nós sempre tivemos também a Defensoria Pública ao nosso lado, nos orientando e nos explicando o nosso direito. E isso tudo foi uma forma que a gente foi nos fortalecendo. Então, conseguimos também um plano popular da Vila Autódromo, que foi feito com parceria com 2 universidades e com os moradores, que atendia a nossas necessidades, que ficaria uma comunidade legado das Olimpíadas, digamos assim, seria maravilhoso, e muito mais barato aos cofres do público e deixaria a comunidade feliz, todo mundo feliz. Vocês apresentaram uma alternativa à remoção, que seria a urbanização do espaço, para que ficasse tudo saneado, inclusive, organizado. E um exemplo para quem visita o Brasil. Exatamente. Mas ficaria bom para a comunidade, um exemplo para quem visita o Brasil. E ficaria também um legado das Olimpíadas, porque na história das Olimpíadas, por onde ela passa, ela remove, ela tira, parece que já é uma receita de bolo, né? Então, a primeira comunidade que fica 20 famílias é essa, porque nós lutamos, resistimos e eles não conseguiram nos tirar. Um dos que apoiaram o movimento de resistência dos moradores da Vila Autódromo é o professor de Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Weiner. Ele conversou conosco em nossa primeira visita à vila e continua presente na luta da comunidade. Um dos grandes eventos na área urbana em nível internacional é um evento chamado Urban Age, Era Urbana, promovido pela London School of Economics, que é uma das principais instituições universitárias e tem um departamento de urbano muito poderoso, é o LSE Cities. E eles organizam esse evento e a cada ano numa cidade diferente, pelo mundo afora, e nessa cidade eles organizam um concurso de projetos alternativos de urbanismo, que se chama o Urban Age Award. Prêmio Urban Age. E a comunidade da Vila Autódromo inscreveu o Plano Popular da Vila Autódromo e o Plano Popular da Vila Autódromo tirou o primeiro lugar entre mais de 100 candidatos. Normalmente, nas cidades onde esse concurso se realiza, o prefeito entrega o prêmio. O prefeito suspendeu a cerimônia e se recusou a entregar o prêmio. E, na verdade, o que ficou claro num determinado momento é que não se tratava de convencimento. Porque o convencimento entre seres racionais opera através da razão e do argumento. Se de razão se tratasse, a base racional, social, ambiental, política, democrática do plano foi reconhecida por diferentes atores, da maior respeitabilidade no plano da questão urbana, da questão social, da questão ambiental. Os argumentos que a população aqui tinha para ficar eram infinitos. Ela estava aqui há décadas, ela havia construído um bairro maravilhoso. Se a gente compara com outras comunidades da região, inclusive, era um bairro que se destacava. Aqui não havia milícia, tráfico, violência. Eu brincava sempre dizendo com eles que aqui era tão pacífico que nem marido brigava com mulher. E
embora a gente saiba que esse processo acabou dividindo e destruindo muitas famílias, resultado da violência que foi cometida contra essa comunidade. A Capela da Comunidade foi a única construção original da vila a permanecer de pé. Para os moradores, ela se tornou um símbolo da luta travada para manter o direito de ficar em suas casas. Dona Inalva Brito foi uma das líderes comunitárias da vila. Apesar da luta, ela não conseguiu permanecer na sua casa. A prefeitura nunca entrou na nossa comunidade para trazer um benefício. A única vez que a prefeitura entrou aqui foi para propor o nosso reassentamento em uma reunião pública em que todos os moradores se manifestaram contra. Eu não aceitei negociar com a prefeitura. A prefeitura impôs uma negociação em cima de mim através de um decreto. E o decreto tem poder de polícia. E não há como você enfrentar um aparato militar, não é? E vem uma liminar de demolição da casa. Antes que isso acontecesse sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo, eu fui para morar numa zona rural. Eu sou uma mulher de 70 anos. Como é que eu poderia enfrentar um decreto? Desde a Grécia Antiga, ela não conseguiu enfrentar um decreto. Os decretos, eles são a forma autoritária, prepotente, né, ditatorial de governar. As Olimpíadas acabaram se transformando num pretexto para fazer uma limpeza social da área. Quando vocês hoje filmam esse entorno, vocês vão ver que 500 famílias foram expulsas para dar lugar a quê? A um descampado e a um estacionamento para um hotel de luxo. Quer dizer, como é que alguém pode justificar socialmente uma área decretada de interesse social que ela seja expulsa para dar lugar a um estacionamento e a um descampado? Não há nenhuma razão para isso. Em nota enviada ao Lance Legal, a prefeitura afirmou que a comunidade da Vila Autódromo foi reassentada, porque pelo menos 2/3 dos moradores estavam em área de preservação ambiental. E também para oferecer melhores condições para os próprios moradores. Nós não começamos com favela, começamos com um loteamento popular de trabalhadores legalizado, com termo de concessão de uso, documentado, com ruas, com plantas, com tudo que tinha direito. Eles nunca disseram isso, né? Eles praticaram sempre a política de abandono intencional para se tornar uma favela, com este argumento, diminuir as pessoas, a baixa estima das pessoas e transferir tantos e quantos para um condomínio. Nós temos relatos que a maioria das famílias que foram para o condomínio Parque Carioca se arrependeram. Inclusive, tem muitas que colocaram a prefeitura na justiça, porque se sentiram lesadas, enganadas, né, porque uma série de coisas. E nós que ficamos, estamos felizes, sim. Eu tiro por mim, eu acredito que a maioria que ficou está feliz, porque nós estamos preservando a nossa história, continuamos sendo os mesmos vizinhos e a história da comunidade não morreu, né? E o nosso direito foi respeitado e para nós isso era muito precioso. A vitória que é colocada aqui na sobrevivência dessa igreja e na reconstrução dessas casas, é uma vitória que sinaliza a possibilidade de outras vitórias no futuro. E é assim que eu vejo esse espaço, como um espaço que permanece sendo um espaço de resistência, mesmo porque ele mostrou que, apesar das dificuldades, é possível obter vitórias, mesmo contra inimigos muito poderosos. A comunidade ficou, a comunidade está urbanizada, parte da comunidade ficou, uma parte muito reduzida da comunidade ficou. Mas esse não seria, então, um legado positivo das Olimpíadas? Não, não é um legado das Olimpíadas, isso é um legado da luta popular. Isso não é um resultado das Olimpíadas. Se das Olimpíadas dependesse, essa área aqui teria sido totalmente arrasada. Esse era o projeto deles. Eu já estou aqui há 23 anos. Por que o novo morador não pode me aceitar aqui? Por que eu tenho que sair da minha casa? Como me tiraram a força, porque a minha casa não era aqui. Eu morava naquela casa onde virou um estacionamento. Onde uma casa de uma família tem menos valor do que um estacionamento. A minha casa se tornou um estacionamento. Eu poderia estar lá. Lá eu tinha a minha história, eu gostaria de estar lá na minha casa ainda, entende?